mais perguntas que terça, sempre algo por saber. Começando nossa live no mês do brincar, ao som do Pablo Moreno, quadrinho da nossa biblioteca Jardim de Livros aqui da Vinhos e Arte do Morro Reuter. Curió Curioso. Para onde vai o sol, quando a noite vai chegar? Por mais perguntas que terça, sempre algo por saber. Vamos mandar um abraçozinho para os amigos, vamos falar sobre o brincar, o brinquedo, criatividade, tecnologia e inovação. Porque o fogo cozinha, ó Curió, ninguém te atura. Por que não fecha a boquinha? Olha quantos porquês. Com mais perguntas que terça, sempre algo por saber. Porque a nossa cabeça fabrica tantos porquês. E vamos começar pensando isso. Por que a nossa cabeça fabrica tantos porquês? De onde eu cheguei? Eu sempre serei criança? Por mais perguntas. E já vai entrar o nosso convidado, professor Clérice. Já vamos chamando. Bate-papo. Aqui na nossa live Vinhos e Artes, aqui de Morro Reuter. Boa noite, prof. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo tranquilo. Ótimo, legal. Que bom Como é que tá, falar pessoal? contigo. Eu que agradeço o convite, tá louco? Sempre é bom conversar contigo também. A gente fica sem se falar um tempão, daqui a pouco aparece um convite da Lu. Vamos fazer uma live? Vamos. É tão bom, né? Isso de falar com os amigos, mesmo à distância, estar perto. E com uma temática assim tão maravilhosa no mês do brincar, uma temática tão alegre, né? E eu pensei, Sim, tecnologia tem tudo a ver com o Prof. Clérice. sim. Jogos eletrônicos, tecnologia, gamificação, jogos na escola, em sala de aula, jogo para brincar, jogo para se divertir, jogo casual, né? Qualquer tipo de game é legal, né? Interessante isso que tu falou, jogo casual. Nós começamos a falar do brincar com a psicopedagoga e do livro CRI, até vou mostrar o livro, tá aqui, CRIA, que foi maravilhoso o nosso bate-papo, e nós falamos do brincar, de histórias, de ler é brincar, que também é, do quanto é importante a gente motivar as crianças a fazer o seu jogo, a escrever, a pintar, a brincar na areia, a brincar na terra, brincar não necessariamente com brinquedos comprados, né? Fazer. Sim. E quando se pensa em tecnologia, que é um assunto assim que está tão na moda, posso dizer, os professores tiveram que se atualizar nesses últimos anos, né? E todos nós, o telefone está aí, os games, os joguinhos. Gamificação é um termo que eu até há pouco tempo nunca tinha ouvido falar. Olha que interessante. Temos muito a aprender. Que coisa boa, né, prof? Muito E o bom. que tu poderia começar assim falando? Te passo a palavra, por favor, te apresente aos nossos amigos. E vamos começar a nossa brincadeira de pensar. Olha que mágico, a gente pode brincar de pensar. E como a gente poderia brincar de pensar em frente ao computador ou não? Quais seriam as tuas dicas? Passa a palavra. Ótimo. Para quem não me conhece, ainda eu sou Clérice Moura, né? Eu sou professor de informática educativa, sou formador de professores, trabalho com tecnologias educacionais, sou Google Innovator, Google Trainer, né? Com essas certificações para professores que o Google oferece, né? E eu adoro jogos em geral, assim, eu desde pequeno, a minha casa sempre teve jogos, sejam jogos de tabuleiro, né, clássicos, dama, xadrez, dominó, cartas e jogos eletrônicos, videogames. Eu sempre teve, quando eu era criança, acho que meus pais, para quem não sabe, eu sou natural do estado de São Paulo, sou de Jacareí, São Paulo, né? Então, eu acredito que como uma estratégia de não deixar a gente brincar muito na rua, por causa dos perigos de uma cidade grande, eles acabavam sempre nos dando videogames. Então, sabe, eu sempre tive videogame em casa, desde do Atari, né? Desde o videogame Atari, depois passando para Nintendo, Super Nintendo, PlayStation. Então, videogames eu sempre tive bastante. E a gente, quando criança, não tem noção muito do que a gente está fazendo, é mais por brincadeira, e é interessante que seja por brincadeira mesmo, e a gente vai construindo mentalmente depois os conceitos e tal de como relacionar isso, essas habilidades que a gente adquire jogando, brincando,
essas habilidades que a gente adquire depois para a vida, né? Eu gosto, por exemplo, de citar com relação a jogos eletrônicos, de videogame, por exemplo, a questão da resiliência, né? Que é difícil, no mundo físico, no mundo real, às vezes as crianças têm um pouco de dificuldade de ter essa superação da frustração, por exemplo, né? De perder alguma coisa, né? Normalmente é mais difícil. No videogame, não. No videogame, assim que ele dá um game over no videogame, aparece lá se você quer tentar novamente, ele dá um sim e continua. E tenta novamente. E aí vem aquela questão de você testar, falhar, aprender e repetir. Que depois, né, depois de já crescido, né, eu relaciono com o método científico. O que é o método científico? Né? O que o cientista faz? Ele testa hipóteses, ele descarta as hipóteses que não deram certo, ele se atém às hipóteses que dão certo, ele falha muitas vezes, ele tenta de novo, aprende com as falhas e repete, né? Então, o jogo te dá um pouco disso, te dá um pouco dessa habilidade de resiliência, de superar assim, a frustração da perda, né? E levar a perda como aprendizado. Porque ninguém fica craque em algum game, tratando assim dos jovens que costumam jogar, na primeira jogada. Ele vai ficar craque naquele jogo jogando muitas vezes, perdendo muitas vezes, né? E não só isso, tem vários outros jogos também, não só eletrônicos, que são muito, muito interessantes, que tem tudo a ver com o desenvolvimento de certas habilidades, né? E é importante, eu acho que é bom desmistificar isso, que meu filho está só trancado no quarto jogando, né? E aí só vê somente o lado negativo disso, né? A gente só acaba vendo. Mas na verdade tem vários lados, tem muitos lados positivos, tem muitas coisas positivas ali. Claro que também tudo que é demais pode prejudicar, mas garanto que boa parte dos jovens hoje que jogam aparentemente para adultos além da conta estão desenvolvendo habilidades que a gente nem imagina, né? Bah, eu amei ouvir isso, sabe que eu não tinha parado para pensar. Na verdade, na minha infância eu não tive videogame. Eu brinquei, até a gente comentou na live passada, meus brinquedos foram bonecas, brincava de casinha, com terra, com flor, fazia comidinha, enfim. E isso a gente já sabe que brincadeira é coisa séria, todos nós professores, pais, família já sabemos isso, que a gente tem que respeitar o tempo do brincar e o gosto também da criança, né? E incentivar sempre. Agora, essa história, o que se ouve muito, assim, é que realmente meu filho só quer saber do videogame. E esse aspecto positivo do videogame que tu falaste, a questão da resiliência, até anotei aqui, olha que interessante, nunca tinha pensado nisso. E a questão do testar, falhar, aprender e repetir. Muito interessante. Isso tem a ver Sim. com o método científico, que tu já pensa nisso. Essas coisas, quando nós pensamos, porque a criança não brinca do que a gente brincou, não é um brinquedo saudável, é algo Uhum. muito legal de se falar, né, prof? Sim, é que tem que quebrar um pouco desses tabus, assim, né? Achar que no meu tempo era melhor, né? Não existe isso no meu tempo. As coisas evoluem, as coisas mudam, né? As coisas mudam e a gente tem que estar sempre tomando certo cuidado para não resistir a essas mudanças que são inevitáveis, né? O mundo vai evoluir para um determinado caminho que se você se apegar ao que você fazia no passado, você vai ficar para trás. Você vai você é atropelado. A gente é um indivíduo, né? Nós somos um indivíduo, né? E a gente tem os nossos comportamentos, as nossas falhas e tal. Mas se eu ficar resistindo a todo um sistema, toda a sociedade que está evoluindo para um determinado caminho, eu vou ser atropelado pela evolução, né? Então é bom ter essa abertura, essa receptividade ao que há de novo, né? Não só achar que no meu tempo era melhor, né? Não é assim. Muitas coisas hoje que às vezes a gente desconhece são tão boas quanto, né? Eu também brinquei de coisas analógicas, vamos dizer assim, né? Brincava, por exemplo, de empinar pipa, né? Pipa, né? Aqui no sul, muitos lá chamam de pandorga, né? Pandorga. Pois é, pipa era uma brincadeira que era clássica da minha juventude, sabe? E junto com as meninas aqui no sul eu sei que tinha também, pular elástico, né? Sim, As meninas, fantástico. eu brincava lá junto também, muitas vezes pular elástico, pular corda, né? Então,
essas brincadeiras todas que trabalham o corpo também são muito importantes, né? Consciência Claro, corporal, né? É bem... é que algumas vezes, até mesmo pelo perigo da rua, pelo medo que os pais têm, a família, a gente prefere que as crianças brinquem dentro de casa e esquece de brincar de amarelinha, que nós já falamos o quantas habilidades a gente precisa para o equilíbrio para brincar de amarelinha. Elástico, meu Exato. Deus, elástico é muito difícil. Eu lembro no meu tempo já era difícil, imagina agora. E atirei o pão no gato, brincadeiras de roda, brincadeiras de infância. Olha Sim. que mágico, ficar na rua com os amigos jogar bola. Hoje em dia a gente não pode jogar bola porque a bola vai para casa do vizinho e da briga, né? É. E que nem para nós, a gente não tinha, onde eu morava, não tinha muitos espaços públicos para jogar, né? A gente jogava na rua, né? Quando eu era jovem, eu morava numa rua que era uma subida de asfalto. Era trajeto de ônibus, de rota de circular. Então a gente, a cada pouco, tinha que todo mundo sair da rua porque estava vindo carro, depois voltava para a rua de novo, sabe? Então era esse tipo de perigo, os pais não queriam que os filhos passassem. Então, por exemplo, na minha casa a gente tinha videogame. Então, quando era hora de brincar, o que a gente fazia? A gente chamava os amiguinhos para ir lá em casa jogar videogame, né? Quando era para brincar na casa de um outro amigo, eu tinha um amigo meu que era muito viciado em xadrez. Ele gostava muito de jogar xadrez. Foi com ele que eu aprendi a jogar xadrez, inclusive. Aí a gente ia para casa dele, era o tabuleiro de xadrez. E assim a gente vai. Não é só, né? O Analógico tinha uma variedade grande de brincadeiras, né? Hoje também existe uma variedade grande de brincadeiras, muitas muito fora do nosso radar, né? A gente que passa, já é adulto, passamos da idade da infância, a gente precisa estar atento à juventude hoje em dia para ver do que eles estão brincando. Porque não é questão de ser uma brincadeira ruim ou não, é só não estar no nosso radar, né? Eu, por exemplo, de jogos eletrônicos, último jogo eletrônico que eu joguei, porque eu ainda, mesmo depois de adulto, eu continuei jogando, né? Era jogo no estilo MMORPG, que é um jogo, vamos dizer assim, que você evolui um personagem. Existem centenas desses tipos de jogos. E a última vez que eu joguei ele faz mais ou menos uns 10 anos atrás. Porque aqui em Santa Maria do Herval, onde eu moro, eu tinha uma lan house, né? Eu tinha uma lan house. Então os jovens se reuniam nesse lugar para jogar jogos, para acessar a internet e tudo mais. E nessa época tinha um jogo que era bastante jogado e eu jogava junto com eles. Por que a gente joga junto com eles? Para poder entender qual é a linguagem que eles estão usando, né? Para poder compreender a maneira como eles estão lidando com tecnologia e tal para jogos eletrônicos. E era um jogo super interessante, sabe? Era um jogo que tinha uma história por trás. RPG costuma ter história por trás, né? Dos personagens, cada um tem certas habilidades. Você escolhe na hora que você vai começar o jogo, você escolhe aquele personagem com quem você mais se identifica. E isso tudo pode revelar características de quem está jogando. Por que você escolheu aquele personagem que era um mago, por exemplo? Por que você escolheu aquele que é um guerreiro, por exemplo? Né? Então, esses jogos eletrônicos podem revelar bastante coisas das crianças. Os pais, por exemplo, estão vendo? Ah, meu filho joga um jogo desse tipo. Pois é, que personagem ele escolheu? Será que isso não revela traços de personalidade dele? Né? É interessante essas coisas assim relacionadas aos jogos eletrônicos, nesse estilo, principalmente do RPG, que pode revelar características que a gente não tá no nosso radar, como eu sempre digo, né? E daí, no mês do brincar, voltamos a falar do quanto é importante a gente observar o que as crianças estão fazendo, o que nossos adolescentes estão fazendo e que os adultos também. Observar para a gente entender o que eles estão passando e sentindo, porque a gente reflete, o nosso comportamento é refletido no ato de brincar, né? Nossos medos, nossas Sim. seguranças, nossas curiosidades. E agora, Tem toda a essa razão. história do radar, achei interessante pensar o que passa no nosso radar. Eu confesso que essa parte tecnológica, o meu radar, ele tá pobre, eu preciso ampliar. Nós vamos ter que se reunir, assim, presencialmente para jogar. E a gente pode se reunir online, né? Porque a gente pode jogar. Me explica essa história. O jogo de computador, eu não sei, eu tô por fora, me explica. É, Estamos tem vários aqui, jogos que são online. tanto lá, como é que funciona essa história de se reunir amigos A, à distância para jogar? a grande maioria dos jogos hoje de sucesso, esses jogos que acabaram virando campeonatos grandes, onde agora existem profissionais de e-sports, né? Jogadores profissionais de jogos eletrônicos, com salário, com premiação aí, tudo, com divulgação na TV e tudo mais. Grande maioria dos jogos são online e de múltiplos jogadores, multiplayer, né? Então, por exemplo, tem jogos
jogo de tiro em primeira pessoa, né? Que é aquele joguinho que aparece sua mãozinha e você tem que defender o teu time e atacar o time adversário. É um jogo de tiro em primeira pessoa. É um jogo que se joga em equipe, muitas vezes, né? Em dupla, em trio, em quatro, em cinco, depende de quanto, conforme o tamanho da equipe. E é jogo online, as pessoas se conversam, né? A pessoa está com fone de ouvido, ele aperta uma tecla, você está jogando no computador, aperta uma tecla no teclado, ele habilita o microfone e fala com o seu time, né? Avisa se tem alguma ameaça em alguma parte do mapa onde eles estão jogando. E tem os jogos também, esses de RPG, que também são online, sabe? Também são online com multiplayer, né? Que podem se conversar. Por isso que o pessoal às vezes costuma falar que meu filho não tem amigos, não se relaciona. Mas provavelmente ele deve ter, se ele fica no computador em casa, no quarto trancado jogando, ou no celular, muito provavelmente ele tem muitos amigos virtuais, né? Inclusive eu tenho uma história de um aluno meu que joga muito jogo online, e ele tem um amigo do Maranhão que joga com ele, do Maranhão. E as mães se conhecem. As mães. Porque quando a mãe entra no quarto para chamar o filho para jantar ou coisa assim, ela abre a porta e chama, vem jantar. Aí o outro que está jogando lá do outro lado responde. Oi, dona Maria, como é que você tá? Sabe? E aí conhece as mães um do outro. Então imagina que relação interessante, né? Quando você tem esse tipo de oportunidade que o meio eletrônico te dá. É básico isso que tu falou, a oportunidade que o meio eletrônico está nos dando. Tu tá aí em Santa Bernardo, eu tô aqui em Morro Reuter, a gente pode jogar então com pessoas, né, que nem tu falaste do teu aluno do Maranhão, mas há também a questão das mães se conhecerem. Voltamos à questão da observação, do cuidado, de saber o que os nossos filhos estão fazendo, nossos adolescentes, Exato. e de Do não acompanhamento necessariamente dos pais. não dizer, não, é muito perigo, olha com quem ele pode estar jogando. Não, reconhecer o outro e acreditar, né, que pode dar certo, que pode ser, que é realmente também possível se aprender jogando Claro. videogames. Sim, sim, imagina, esse tipo de relação, quando os pais acompanham, acaba que torna o próprio ato do jovem de jogar um determinado jogo mais saudável. Porque, por exemplo, nesse caso, é um jogo que esse meu aluno, meu ex-aluno joga, né? É um jogo de tiro em primeira pessoa. Grande parte dos adultos, das pessoas de outra geração, né? De uma geração anterior, tem preconceito com o jogo de tiro em primeira pessoa, né? Tem preconceito, porque vai estimular a violência, e aí matar um outro personagem no jogo e tudo mais. Mas, bom, a gente tem ali, claro que com certeza se a pessoa é predisposta a ter um determinado comportamento violento, um jogo que estimule violência pode desencadear esse comportamento, né? Mas ela tem que ter uma predisposição. Se tiver acompanhamento dos pais, jamais isso vai acontecer. Jamais. Se a pessoa tiver consciência do que é o ambiente de game, de jogo, a competição, talvez até, e o ambiente real, o mundo real, ela vai conseguir separar bem isso, né? Exige um pouco mais de maturidade, quando é um jovem, por exemplo, exige um pouco mais de maturidade, acompanhamento dos pais, eu sempre dou esse alerta, né? Porque uh, os jogos têm classificação etária, que nem filme, né? Mas quando você vai assistir um filme que tem classificação etária de 14 anos, e todos os pais tiram os filhos menores de 14 anos da sala? Grande parte das vezes não, né? Mas você tá do lado, tá acompanhando, tá vendo as reações que ele tá tendo. Se aparecer uma cena, tu tá do lado, dá uma olhadinha assim, deixa eu ver o que ele tá... Tentar captar o que ele tá pensando. A mesma coisa é com os games. Os games têm faixa etária. Se você acompanhar, mesmo que seja fora da faixa etária do seu filho, da pessoa com quem você está tutelando, você vai conseguir detectar se aquilo ali está sendo saudável ou não, né? Então, jogos eletrônicos tem todas essas classificações, tudo. A gente não precisa ter medo, você precisa conhecer, né? E monitorar, como você disse. É o acompanhamento dos pais, né? Sempre indispensável. E a questão do professor, que nos últimos anos foi exposto a uma tecnologia que ele não aprendeu na faculdade, né? A pedagogia, no magistério, ninguém É, imaginou que tão abruptamente tudo mudaria. E esse cenário que mudou não tem como voltar. Nós temos que se dar conta de que as plataformas online elas vão fazer parte da nossa didática cada vez mais. E o exato. professor,
na tua visão como professor, né? O que que tu tá pensando dos colegas? Tá existindo essa aceitação? Tá sendo difícil ou É, tranquilo? eu acho que é difícil, para todo mundo é difícil, sabe? Eu compreendo, eu tento me colocar no lugar de colegas que tiveram na sua formação base, não tiveram nenhuma abordagem relacionada ao uso de tecnologia, sempre foi algo bastante engessado, vamos dizer assim, né? Engessado, de ter aquela burocracia fechadinha que tem que ser daquele jeito, pouca abertura para inovação, pouco estímulo para inovação, pouco reconhecimento de inovação. Porque às vezes você pega, por exemplo, em algumas instituições, escolas, creche, professores de creche, por exemplo, de educação infantil, né? Enfim, qualquer nível. Tem professores que são ousados. Tem professoras que são ousadas. Mesmo sem materiais digitais, sem material digital. Com material físico mesmo. De repente vai lá, aquela professora que sempre vem com recortes de EVA, com papel de alumínio, de brilhantes e glitter e tudo mais. Aí quando essa professora insere uma atividade onde o aluno vai botar a mão, vai fazer, vai colar, uma atividade mais maker, né, mais mão na massa, aí tem gente que olha torto e pensa, aí lá vem ela inventar, né, inventar moda, lá vem ela fazer firula, né, colocar chantilly, né, só o chantilly, aquilo ali é só... Então, sabe, muitas vezes acontece ao invés de ter um reconhecimento, uma valorização, um incentivo, e chegar, olha, de onde é que você tirou essa ideia? Me explica como é que você fez, eu também quero fazer. Também quero fazer alguma coisa diferente na minha aula. Sabe, como é que é isso? Quais são as suas fontes? Onde é que você está buscando essas loucuras aí? Né? Então, ser chamado de louco nesse momento é um elogio. Né? É um elogio. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas levam essa loucura pelo lado depreciativo. E aí, a pessoa pode até ser resiliente, tentar fazer algumas vezes, mas pode acontecer de ela acabar desistindo e se moldando à forma, né? A forma, né? Se conformando, como é a maioria das vezes na educação, sabe? Então eu acho que precisa ter abertura. Quem inova sofre várias vezes. Sofre porque ela se empenha, ela dedica horário fora a aula, porque o horário de aula do professor não é o horário que o professor está em sala de aula somente. Muito antes, muitas horas, ele planejou isso. E esse planejamento, e muitas vezes, por equipe pedagógica, enfim, por tudo, ele tem que ser tão engessado, ele tem que ter tantos objetivos e tantas questões a analisar, que acaba sendo mais fácil aquele professor que faz sempre a mesma coisa. E tu sabe que para isso o professor ganhou formação. Para isso, para fazer o engessadinho, ele ganhou formação. Então é cômodo. É cômodo. Ele pega uma fórmula pronta, certo? Pega uma fórmula pronta que ele sabe que todo mundo executa. E por mais que os resultados sejam, às vezes, vamos dizer assim, estou generalizando bastante, tá? Existem professores Sim, claro. incríveis que com essa fórmula conseguem resultados incríveis. Mas vamos dizer assim, que os resultados sejam na média, sejam medíocres. Eles ainda assim continuam repetindo a mesma fórmula. Certo? Agora, quando na verdade o que deveria acontecer é fazer aquilo que eu falei lá no início, de você testar, falhar, aprender e repetir. Então você faz um planejamento ousado, né? Com alguma coisa inovadora, com algum aplicativo que você encontrou, e aí pode acontecer de falhar. E não tem nada demais. Qual é o problema? Você tentou, você testou. E você vai encontrar o ponto onde falhou e vai aprender com isso e depois vai repetir, vai tentar novamente. Já com as correções que você percebeu que poderia ser feito. Né? Então, esse ciclo que eu comentei, dos jogos, que os jogos trazem, a gente tem que adaptar para a nossa vida toda. Né? A gente não pode ter medo de tentar, ousar, sair, porque é uma frase clichê, né? Uma frase clichê, mas tem tudo a ver. É assim, o que a gente fez para chegar até aqui não é o que a gente vai ter que fazer para dar o próximo passo. Né? Então, para dar o próximo passo, a gente vai ter que fazer alguma coisa de diferente. Senão, a gente vai ficar estagnado no mesmo lugar. Repetindo as mesmas coisas.
para ninguém. Ninguém quer isso. Não. Todo mundo quer. A gente costuma dizer, vou ser feliz amanhã quando eu ganhar mais, mudar de emprego, quando aumentar a minha renda, quando ganhar na loteria. Mas se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E a questão Né? dos professores é isso mesmo. O professor que inova muitas vezes é apontado porque os outros estão na sua base de conforto. Mas, Sim, como tu falaste, existem muitos professores inovadores, ainda bem, existem. existem muitas possibilidades da educação que se vê e a gente tem que caminhar, né? E falando em Sim. professores inovadores, eu quero que tu explique como é que é o professor Clérice em sala de aula. E também já faço duas perguntas. Eu já quero saber aquela história do cubo mágico, que eu fiquei assim pensando. É possível ou é montado? Não, é possível sim, claro que é possível. Olha, eu como professor, eu sou bastante aberto a novidades. Eu, inclusive, gosto de colocar o próprio estudante para tocar a sua própria vida como estudante, sabe? Gosto de que ele escolha o jeito que ele prefere aprender. E eu adapto daí a minha prática a essa coleta de informações que eu obtenho nas minhas turmas, né? Muitos alunos gostam de aprender com aula expositiva. Muitos alunos gostam de aprender com prática, com mão na massa. Muitos alunos gostam de aprender vendo alguém fazer, né? E a gente tem várias nuances ali, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, o que a gente pode fazer, no máximo que a gente pode fazer, é tentar colocar dentro da prática a maior diversidade possível de elementos, né? Então, por exemplo, às vezes eu dou aula presencialmente e eu exponho o conteúdo, eu faço o aluno praticar, ele fazer na mão na massa mesmo, eu mostro como fazer. Tem vezes que eu gravo o vídeo e disponibilizo para eles em uma plataforma para que eles possam assistir esse vídeo quantas vezes eles quiserem, né? Eu indico muitas vezes conteúdo em áudio, podcast, vídeos que tenham a ver com o assunto, por exemplo, sei lá, um vídeo do TEDx, por exemplo, sabe? Então eu tento compilar diversos materiais. Inclusive, essa é uma das atividades que os professores hoje em dia têm que fazer. É muito curador, né? Faço uma curadoria de materiais para entregar para os estudantes, para que daí eles escolham qual tipo de material se adapta melhor para o jeito de ele aprender. E com relação ao cubo mágico, o cubo mágico fez parte, o ano passado ele fez parte de uma fase das minhas aulas com as crianças de terceiro, quarto e quinto ano, porque eu estava ensinando para eles algoritmo, né? Algoritmo. E aí eu pensei, poxa, como é que eu vou tornar lúdico o aprendizado de algoritmo, né? Porque se eu pegar, eu deixei meus cubos mágicos aqui na mesa, aqui, ó. Estão aqui comigo, né? Eu tenho um 2x2 e um 3x3, né? Eu tenho mais outros também, só que são 2x2, 3x3 também. Eu quero comprar ainda um 4x4, um 5x5. Vou fazer aumentando a minha coleção. Mas o cubo mágico básico, esse 3x3, ele é basicamente memorização de algoritmos. Então, quando você faz o aluno abstrair isso, certo? Ele pensar que certas atividades que a gente faz na nossa vida, elas são atividades repetitivas, e quando a gente quer, por exemplo, criar um jogo onde um personagem no jogo, colocando aí o aluno como, por exemplo, um futuro criador de jogos. Quando um personagem vai ter que ter determinado comportamento, você vai criar um algoritmo para aquele personagem ter aquele comportamento. Um jogo de, por exemplo, de vida real, que nem tem o The Sims, né? Que é um joguinho que você tem um personagem, você vive ele no jogo. Ele vai trabalhar, ele cuida da casa, ele se alimenta, ele vai no banheiro, é um joguinho que você vive um personagem. O algoritmo, por exemplo, de escovar os dentes. Eu garanto que se você colocar uma câmera filmando o ato de você levantar de manhã cedo e escovar os dentes, eu garanto que de 100 vezes, em 95 vezes você vai parecer que é um replay. Que é um replay. Que você pega a escova com a mesma mão, do mesmo jeito, você pega a pasta com a mesma mão, do mesmo jeito, você coloca quase a mesma quantidade sempre de pasta de dente, você faz os mesmos movimentos, a mesma quantidade de movimentos, né, na mesma sequência. Eu garanto que 90% das vezes, de 100. Sabe? Isso é um algoritmo que a gente tem internamente.
Então, vários comportamentos que a gente tem, vários hábitos são algoritmizados, vamos dizer assim, né? Então, a gente liga o algoritmo, escovar os dentes, e aí o nosso corpo automaticamente responde repetindo aquele procedimento. Assim é, por exemplo, aqui na região, quem trabalha em fábrica de calçado, né? Que na região tem muito fábrica de calçado. Cada pessoa faz um pedacinho do sapato dentro da fábrica, né? E aquela função que ela faz é uma função repetitiva. É uma função que tem grandes chances de ser substituída por um robô no futuro, certo? São funções que a pessoa fica fazendo ali. Pega, faz, entrega, pega, faz, entrega, pega, faz, entrega, pega, faz, entrega. Então, isso tem grandes chances de ser substituído por um robô. E alguém vai programar esse robô. E para programar esse robô vai ter que fazer o quê? Escrever algoritmos. Então, toda essa história eu contava para os meus estudantes para eles entenderem o motivo de eles aprenderem algoritmos. E aí a gente começava. Algoritmo sequencial, fazer uma sequência de movimentos para atingir um objetivo, né? E assim é o cubo mágico. Pronto, primeiro, você vai pegar o quê? Você vai pegar o cubo mágico e enxergar ele de uma determinada posição. Você vai enxergar ele de uma determinada posição e vai fazer uma sequência de movimentos para atingir um objetivo. Por exemplo, aqui no meu caso, eu preciso fazer uma cruzinha branca. E eu vou ter uma sequência de movimentos que eu vou fazer para fazer. Aqui vinha a pecinha branca e vermelha, ó, branca e vermelha. Aqui desse lado vinha a pecinha branca e verde. Aqui desse lado vinha a pecinha branca e laranja. E aqui desse lado vinha a pecinha branca e azul. Eu tenho uma sequência de movimentos para fazer isso. E essa sequência é um algoritmo. Não importa em que estado tiver o teu cubo, você vai olhar para ele e vai fazer o algoritmo e vai dar certo. Então, é memória. No começo as crianças fazem o quê? Tem vídeos no YouTube ensinando para montar esse método de montar o cubo mágico. E é bem tranquilo assim de fazer. Só que, é claro, tem que fazer com muita paciência e aí vem o exercício do cubo mágico. Porque boa parte das pessoas que pegam um cubo mágico sem nenhuma orientação para tentar montar, elas querem pegar e jogar na parede. Certo? Porque é praticamente impossível, sem nenhuma orientação. Mas com orientação não é difícil. Então vamos lá, gente. Vocês vão fazer a cruzinha branca. Vocês vão fazer essa cruzinha branca e desmontar. Fazer a cruzinha branca e desmontar. Fazer a cruzinha branca e desmontar. Até chegar uma hora que você nem considera mais o movimento que você está fazendo. Você nem considera mais, tipo assim, eu estou virando o lado direito no sentido horário. Estou virando o lado direito no sentido anti-horário. Estou virando o topo no sentido horário. Estou virando o topo no sentido horário. Você nem considera mais isso. Você ganha uma memória muscular que o dedo simplesmente faz. Sabe? Você só pega e vira. E está pronto. Porque você ganha uma memória muscular. Os dedos já se acostumam a girar, a virar o cubo. E você nem se dá conta mais quando vê, já está fazendo. Só que é um treino. É um treino e é memorização. Qual é a minha sugestão para quem tiver com o interesse de tentar aprender a montar? A minha sugestão é, primeiro, tem um método por camadas, que é o método que você faz, como eu disse, você faz a cruzinha branca, depois você faz os 4 cantos brancos, daí você faz a camada do meio, porque o que vai acontecer? Você vai estar com toda essa camada pronta, toda essa camada vai estar pronta, e aí aqui nos meios vai estar faltando essas peças aqui, essas peças que tem 2 cores. Essa daqui. Você vai colocar elas no lugar. Aí, assim, estando assim, você vai estar com essas 2 camadas aqui prontas e vai passar para a última camada. Que daí também é algoritmo. Você vai olhar para ela e você vai ver, ela está numa determinada posição. Então eu faço o algoritmo A, que é um movimento lá que tem que fazer. Ela está numa outra posição, então eu vou fazer o algoritmo 2 vezes. Vou fazer 3 vezes. Porque muitas vezes é isso também. Você tem um algoritmo que você faz ele mais de uma vez até que conclua o teu objetivo, que é, por exemplo, fazer todo esse lado aqui amarelo, que é o lado amarelo, o lado contrário do lado branco. Né? Aí fez todo o lado amarelo aqui em cima, aí você vai acertar os cantos, depois acertar os meios e acabou. Né? Isso daqui, você faz ele sem querer... Eu não sou um speed cuber, chama, né? Quem faz muito rápido. Eu faço bem tranquilo. Eu vou lá, vou fazendo, né? Então, o que acontece? Para quem não é
rápido, faz em 2 minutos e meio, 3 minutos, você monta ele. Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer para vocês verem. Vamos Aqui esperar. já tenho a cruzinha, Ignora esse branquinho aqui por enquanto. Já tem a cruzinha, tá vendo? Cruzinha branca, Aí eu vou fazer um movimento aqui para colocar os brancos nos cantos. E esse movimento, ele é uma fórmula. Deixa eu só voltar aqui de volta que eu tinha girado ele pro lado contrário aqui. Agora sim. Aqui já foi um. Aqui já foi outro. Aqui já foi outro. Ó, foi todo branco. Né? E é todo branco com essa camada toda feita, tá vendo? Não é só colocar o branco aqui. Ele tem que estar o branco com o verde, batendo aqui com o verde. Tem o vermelho batendo com o vermelho, o azul batendo com o azul e o laranja batendo com o laranja. Daí você vira ele com o branco para baixo e vai fazer de novo várias fórmulas. Eu não posso passar as fórmulas aqui, porque elas, para mim, eu tenho que fazer ela devagar se eu quiser fazer ela e te dizer, porque eu tenho a memória muscular, entendeu? Eu faço ela e eu não, vamos dizer assim, eu nem já, que nem eu vou dizer assim, topo anti-horário, esquerda anti-horário, topo horário, esquerda horário, frente anti-horário, esquerda horário, frente anti-horário, esquerda anti-horário. Daí eu fiz um canto. E agora tá todos os cantos feitos. Agora falta fazer o amarelo. Para fazer o amarelo, aí você vai olhar ele aqui ele só tem um no meio. Eu tenho que fazer ele ficar com um L. Um L aqui. Um L, não uma cruz, um L. Um L. Quer ver? Deixa eu só voltar aqui. Aqui, tá. Aí, deu L. Aí agora eu vou fazer eu vou fazer uma sequência de movimento. Vai ficar uma linha amarela. E depois eu vou fazer de novo, ele vai fazer a cruz amarela. Quer ver? São 2 vezes o algoritmo, né? Só um pouquinho. Tá vendo? Fez uma linha amarela. Aí fez a cruz. Amarela. E aí agora tem outra sequência que vai fazer todo o cubo amarelo em cima. E assim vai, sabe? São vários algoritmos que quando chega um ponto que você ganha aquilo que eu falei de memória muscular e você só repete ele. Mas isso tem tudo anotado, tem sites que dizem cada algoritmo. Eu recomendo que vocês tenham um cubo mágico desses que são bem molezinhos assim de movimentar, né? Esse é um cubo mágico que a gente chama de cubo mágico profissional, que é usado em campeonato, por exemplo. Se você comprar em lojinha de R$1,99, vamos dizer assim, né? Ele é bem durinho de mexer. Eu até tenho um aqui. Esse aqui é um... Ele precisa estar bem retinho para tu conseguir girar ele. Se você tiver um pouquinho torto, ele já não gira. Então tem que ser... Esses daqui não, esses daqui são bem bons. Ele pode girar bem facilzinho. Muito interessante isso. E tu falaste que alunos de 3º ano gostaram? Com certeza, né? Virou uma febre. Todo mundo queria comprar um cubo melhor, todo mundo tinha o cubinho, esse cubo de R$1,99, aí eles queriam comprar um cubo profissional para poder fazer rápido, né? Então, virou uma febre aqui em Santa Maria do Herval, o ano passado. Então, várias crianças hoje em dia, têm um cubo assim e fazem, montam, sabe? Crianças de 3º, 4º, 5º ano, eles montam. E teve alunos que montavam super, super rápido, sabe? Mais rápido do que eu. Eu comecei ensinando eles me ultrapassaram de longe, sabe? É bem legal. E esse cubo 2x2, por exemplo, aqui, eu não sabia montar ele até pouco tempo atrás. Um aluno tinha um cubo 2x2, ele montou, e aí ele levava na escola, mostrava para mim montando, e ele me ensinava. Eu ensinava ele o 3x3, ele me ensinava o 2x2. Daí eu vou comprar um para mim. Aí eu lembro até, eu tenho ainda hoje guardado o vídeo dele no meu celular. Eu lembro que eu chegava num ponto desse cubo aqui, eu não conseguia mais. Eu chegava na última etapa dele, e eu não conseguia montar a última etapa. Eu sempre me perdia. Daí eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp. Mandei para a irmã dele, né? Eu disse, olha, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo. A irmã dele filmou ele, montando, explicando, bonitinho para mim. Era um aluno de 3º ou 4º ano.
E eu tenho o vídeo dele, com o vídeo dele eu aprendi, né? Imagina, podia ser um youtuber de cubo mágico esse aluno. E olha que interessante que tu falou, tu aprendeu com o aluno. O professor não sabe tudo, tu aprendeu com o aluno. Olha, Sem e a dúvida. questão que tu falaste antes também, dos professores aprenderem com os professores, com os colegas, né? Ensinar, ó, como é que tu fez essa aula legal. Ah, me explica como tu conseguiu atingir esse objetivo com Sim. tanta alegria, né? Que nem essas tuas aulas do É. Cubo Mágico. Tenho certeza que muitos colegas teus ficaram muito, assim, curiosos Foi para muito saber como legal. tu consegue, né? Sim, foi muito legal essas aulas sobre o cubo mágico. E assim, em geral, sobre algoritmo, assim, eles chegavam no final do ano e sabiam direitinho o que significava algoritmo, sabe? Então, assim, por mais bem básico que foi aquele ano, porque assim, eu estava preparando eles para um ano seguinte, né? De aprofundamento nesse conteúdo. Porque assim, eu vejo que esse tipo de informação, esse tipo de habilidade, de conhecimento, relacionado à tecnologia, não só a utilização da tecnologia, mas a criação de coisas usando tecnologia. Sabe, os alunos podem virar criadores de jogos, não só jogadores. Eles podem virar criadores de aplicativos, não só usuários de aplicativos. Pode ser muito bem criar uma nova rede social e não só ser usuário de rede social. Sabe, então, a minha percepção é que esse tipo de conhecimento ele vai ser tão importante, nem é para o futuro, sabe? Nem é para o futuro, é para agora, para já. Para que as crianças hoje já desenvolvam isso e depois, mais para frente, quando estiver já entrando para o mercado de trabalho, se qualifiquem ainda mais nesse tipo de conhecimento, que é praticamente assim, o mundo já está nessa vibe. A pandemia fez a gente perceber negócios que se não digitalizassem, teriam morrido, teriam desaparecido, né? Então, muitas vezes, por exemplo, lojas, comércio em geral, comércio de alimentos, né? Olha como é que cresceu as entregas, né? De delivery, né? Na época de pandemia. Hoje em dia é consolidado, é um negócio consolidado. Em cidades grandes existem cozinhas industriais, né? A pessoa não tem mais um restaurante. Ela aluga uma cozinha industrial, né? Tem lugares que é especializados em alugar cozinha, tem a cozinha toda montada, industrial, e alugam para um empreendedor para ele cozinhar, para ele fazer a sua comida e já tem os entregadores tudo ali por perto. Eles só retiram ali a quentinha e entregam. Não tem mais a pessoa receber o cliente e atender na sua mesa, no seu restaurante. Às vezes tem cidades grandes que só tem só a cozinha. E é um negócio que não existiria se não fosse tecnologia. A questão da inovação, tecnologia e criatividade, que é a nossa temática, né, do brincar, no mesmo brincar, tem tudo a ver. E se nós não podemos virar as costas para isso e não temos mais como voltar atrás, como tu falou, né? A gente tem que encarar e seguir em frente. E aceitar as novas possibilidades e entender, que é o que a gente falou até agora, né? Sem entender, a gente julga. Muitas vezes a gente É, julga o game, julga a criança que só quer o videogame, julga, pensa, por que tu quer com isso, né? Porque a gente não entende. E o quanto é sim, bom e o quanto tem coisas que a gente precisa entender. Eu sempre fico pensando todo dia, nossa, sim. como tem coisas que eu não sei. Isso é ótimo. Isso é ótimo, né? A gente saber que a gente não sabe de tudo é ótimo. É a coisa mais gostosa que tem, porque é o desafio pro dia seguinte. Sabe? A melhor coisa que pode acontecer para qualquer pessoa, ela é ir dormir e saber assim, nossa, eu não sei tal coisa, amanhã eu posso descobrir. Sabe? Eu não conheço, eu sei que alguém sabe de algo que eu não sei. Eu vou atrás dessa pessoa para saber, para conhecer, ou pelo menos para entender que aquilo existe, né? Com relação à educação e aos jogos na educação, por exemplo, existem diversas plataformas que hoje em dia que são gamificadas, né? Se tu pegar os games em geral, por exemplo, existem hoje em dia muito, vamos dizer assim, não é um problema, vamos dizer assim, é claro, mas é uma falta de jeito de lidar com a situação, que é, por exemplo, crianças que têm TDAH, né? Crianças que são hiperativas, por exemplo. Mas grande parte dessas crianças que são hiperativas, né, que tem déficit de atenção, se ela está num joguinho eletrônico, você não escuta ela, fica concentrada horas naquele joguinho eletrônico.
Então, pode ser um meio de atingir essas pessoas, né? Essas crianças. Então, às vezes em sala de aula, se você desenvolve algum tipo de atividade com, com reconhecimento, com graduações de níveis, por exemplo, você vai ganhar uma estrela, vai ganhar 2 estrelas, vai ganhar 3 estrelas, ou vai ganhar uma medalha, você vai ter um pódio, sabe? Esse tipo de elemento gamificado não é você fazer um jogo, não é fazer um jogo em si, é você criar uma estrutura gamificada, por exemplo, de recompensas, né? De forma clara, transparente, onde o aluno saiba o que ele precisa fazer para conquistar, né? Muitas vezes isso tem a ver com algo que eu não sou especialista no assunto, mas eu tenho utilizado e aprendido sobre, e eu tenho utilizado sempre, por exemplo, nas minhas formações, por exemplo, ultimamente eu tenho dado bastante formação de professores, e quando eu trabalho com grandes grupos de professores, eu utilizo rúbricas de avaliação. Sabe rúbricas de avaliação? Por exemplo, ele sabe, todo participante, estudante, professor, seja quem quer que seja o seu estudante naquele momento, o teu aluno, ele sabe exatamente o quanto ele vai ganhar pelo que ele fizer. Vou dar um exemplo, digamos que tem uma rúbrica de avaliação para participação. Vai ter a rúbrica, vai ter de 1 a 5, como se fosse 5 estrelas. Ele vai ganhar uma estrela se ele não fizer nada, se ele não interagir. Não interagir na plataforma, não comentar uma postagem do colega, não fazer uma pergunta no fórum público, se ele não interagir. Então é uma estrela. Ele vai ganhar 2 estrelas se ele interagir de forma individualista. Se ele fizer uma pergunta para obter uma resposta individual para ele que não contribua com o grupo. Ele vai ganhar 3 estrelas se ele fizer uma pergunta que seja de interesse do grupo, para ele e do grupo, claro, pensando também em contribuir, e se ele interagir nas questões que os colegas colocarem. Se ele der a opinião dele ou ajudar a resolver as dúvidas e as questões que os colegas colocarem no fórum público. Ele vai ganhar 4 estrelas se ele fizer isso e ainda interagir no particular com o professor. Se ele interagir comigo no particular. E ele vai ganhar 5 estrelas se essa interação for acima do esperado, for muito além. Se ele colocou a opinião dele, se ele ajudou um colega, se ele contribuiu com o desenvolvimento da turma inteira, se ele fez questionamentos relevantes para o assunto. Então, isso tá escrito lá. Está escrito lá. Se você fizer isso, é 1 estrela. Se você fizer isso, é 2 estrelas. Se você fizer isso, é 3 estrelas. Então, ele sabe quanto ele vai ganhar de pontuação nessa estrutura gamificada, mesmo antes. Porque eu vou fazer uma interação aqui, vou fazer uma pergunta. Eu sei que eu vou ganhar 2 estrelas. Porque ele sabe que se fizer só aquilo, é aquilo que ele vai ganhar. Se ele fizer algo maior, ele ganha mais. Antes mesmo de fazer. Ele já sabe quanto ele vai receber. Entendeu? Isso estimula ele sempre a querer o 5. Sempre a querer 5 estrelas. Né? Então, rúbricas de avaliação é um tema que quando eu ouvi falar pela primeira vez, eu pensei, nossa, isso que interessante, mas eu não sei como fazer. Eu ainda não sei como fazer. E aí, vamos dizer assim, agora eu estou começando a compreender direito e eu vejo que realmente dá muito mais resultado. Dá muito mais resultado a pessoa saber a forma como ela será avaliada. E se isso for gamificado, melhor ainda, porque ela sempre vai querer estar em primeiro lugar. Né? E a questão que eu gostei que falasse que é interessante para tudo, a gente já falou na outra live sobre a rotina na educação infantil. E tu está falando também disso, né? Mas do saber qual o próximo passo. Tem a ver com gamificação, então. Sim, regras claro. Claras. Regras claras. É como se fosse a regra do jogo. Né? Você está num jogo e você conhece a regra do jogo. Aí você sabe exatamente o resultado que você vai obter de acordo com o que você entregar. Né? E professor Clérice, professores, eu fiquei muito sou professora, né? Então, e eu confesso que eu não entendo nada, mas tenho muita curiosidade de aprender. E como tu falaste, né? Só que nem Sócrates, todo dia eu digo, como é que é? Sei que nada sei. Que maravilha, tenho muito a aprender. Mas Sim. falaste de formação de professores. Como funciona isso? O meu trabalho de formação de professores, ele é mais voltado ao uso de tecnologias educacionais. Né? Não somente Google, mas principalmente Google. Né? Principalmente o Google Workspace for Education.
né, por causa das minhas certificações, e a grande parte das pessoas que acabam me chamando, chamam por causa desse rótulo, né? Mas a gente abre o leque para várias outras plataformas, né? Então existem formações gratuitas, abertas, para várias ferramentas. Aliás, toda ferramenta online ou offline que você instala no computador, ferramenta digital, ela tem uma areazinha de ajuda, né? Tem um botãozinho ajuda. As ferramentas online na nuvem, como as do Google, ou, por exemplo, uma plataforma gamificada que bastante professor usa. Tenho certeza que algum colega seu já usou, colegas meus já usaram, eu já vi utilizando. É o Kahoot, por exemplo. Que você faz um joguinho de perguntas e respostas, né? E durante esse joguinho é valorizado a resposta correta e a resposta correta o mais rápido possível. Então, a cada pergunta, você tem um ranking que aparece. Quem respondeu certo e rápido. Então, isso é bem legal, bem interessante. Vamos dizer assim, engaja muito. E sempre quando tem esse elemento de gamificado, engaja muito. É muito legal, assim. Então, o Kahoot é uma ferramenta super útil para isso. E existem outras parecidas. Quizzes, tem o Socrative, enfim, várias plataformas. E o professor ou professora que conhece ferramentas básicas que estão no nosso dia a dia há 20 anos atrás, já estavam no nosso dia a dia, que é, por exemplo, o PowerPoint, né? Slides, pode construir os seus próprios jogos dentro dessa ferramenta. Né? Então, esse tipo de conteúdo, de habilidade, é o que eu acabo utilizando dentro das minhas formações de professores, para tentar pegar ferramentas digitais, de tecnologias educacionais, e colocar de forma prática para professores. Né? Então, o professor fala assim, eu queria muito usar documentos compartilhados. Mas tudo bem, eu vou criar um documento em branco lá, vou compartilhar com meus alunos, vou deixar eles escreverem à toa? Não, daí a gente vem com a expertise de, não, faz esse tipo de atividade, esse tipo de interação, coloca os alunos para trabalhar em grupo, né? Cada um no seu documento, cada grupo no seu documento, né? Entre 3, 4 pessoas no mesmo documento, cria uma estrutura prévia de conteúdo para que os alunos interajam ali dentro. A mesma coisa com slides, que o Google Slides pode ser compartilhado também, pode ser colaborativo. E todas as ferramentas do Google em especial, elas são bastante focadas nisso, né? Bastante focadas na colaboração. Então, a partir do que o professor tiver um pouquinho de habilidade com elas, ele vai saber onde aplicar em sala de aula. Aliás, começa assim até, né? Eu também sempre sugiro isso. Olha, professor, primeiro se aproprie da ferramenta. Use para você. Use para o seu planejamento pessoal. Use para a sua vida pessoal. Não precisa nem ser usar para a vida profissional. Use você a ferramenta. Você vai encontrar recursos dentro dela que você vai pensar assim, poxa, isso eu podia usar com meus alunos. Poxa, isso eu podia usar em sala de aula. Podia fazer aquela atividade, ao invés de fazer ela analógica, offline, fazer ela digital, fazer ela online. E aí você vai encontrar, né? Como tu falaste, o professor tem que arriscar e tentar. Porque é uma novidade para muitos, eu conheço de muitos, e como é uma coisa que leva a outra, tu te apaixona, né? Tu seguiu, tu conquistou alunos, teus alunos gostaram, tu vai querer mais, aprender mais e mais, como tudo, né? Tu vai indo caminhando e evoluindo. Mas, professor Clérice, tu é de Santa Medieval e tem uma escola de informática? Sim, eu tenho uma escola de cursos profissionalizantes. Isso aí, de informática principalmente. Sim. E existe curso para professores? Aqui ainda não. Eu estou só atendendo municípios com formação de professores, algumas escolas que chamam especificamente, uma escola chama para alguma formação, mas por enquanto não. Mas a ideia é sim ter aqui nesse espaço onde eu tenho, ter curso específico para professores. Olha só, já tenho uma aluna candidata. Candidata a aluna, né? Já vou me inscrever. Ótimo. Ótimo, não, muito bom. Porque precisa aprender, né? E o professor sempre tem que aprender. Não se sabe Sim. tudo nunca. E a gente tem que aprender com quem sabe. Porque eu realmente, tu falaste, existe no YouTube. No YouTube tu pode fazer qualquer coisa, né? Como se faz vinho, tem no YouTube. Como se faz queijo, tem no YouTube. Mas eu preciso que uma pessoa me explique. Eu sou daquela fase que eu ter um professor para me explicar. Não, e outra, às vezes tem demandas muito específicas, né?
Às vezes você quer fazer, você viu ali uma aplicação de uma determinada ferramenta para uma área que não é a sua. Você percebe que há como aplicar para a sua área, mas ainda não sei como fazer. Você sabe que existe, mas não sabe como fazer. E aí, nessas horas, quando você tem alguém que domina uma determinada ferramenta a nível de ensinar aquela ferramenta, é com ela que você vai recorrer. Né? Eu recorro várias vezes a grupos de amigos meus. Olha, tal recurso eu não usei ainda, como é que faz para usar para tal coisa? Sabe? Existem diversas ferramentas que a gente não conhece ela 100%. Porque a gente não tem tempo hábil para fazer, né? A gente tem outras demandas que a gente não tem tempo para ficar indo a fundo em todas as ferramentas. Mas existem ferramentas que são essenciais, recursos essenciais, que todo professor deveria saber. Todo educador deveria saber. Inclusive, outras áreas também, né? Outras áreas também deveriam conhecer determinados recursos de certas ferramentas. Mas isso é assunto para, poxa, a gente pode expandir aqui muito além dos games, muito além dos jogos. Para não dizer que eu não resgatei algo de um colega, tinha um colega aqui em Erval, hoje ele não dá mais aula, mas ele criou um joguinho para crianças de primeiro ano, segundo ano, num PowerPoint. Como era o PowerPoint? Todo mundo aqui, quem está assistindo ou quem vai assistir a gravação, já ouviu falar em PowerPoint, né? Que é uma apresentação de slides. O que era a apresentação de slides? Era a criança matar um vírus. Antes da pandemia, nem era pandemia. A criança tinha que matar um vírus. E ele colocou um desenho de um vírus, um desenho bem lúdico, assim, bem coloridinho. E ele colocou uma animação de trajetória no PowerPoint. Você coloca o objeto para ficar passando na tela. E ele ficava passando na tela. E ele era um professor de educação física. E aí ele projetava na parede. As crianças com uma bola, elas tinham que chutar a bola para acertar o bichinho que estava passando. E ele controlava o PowerPoint. Não é que quando a bola acertava o bichinho, dava algum efeito. Não, ele pegava e clicava. Dava um barulho de uma explosão. Ah, conseguiu acertar. Aí quando o aluno chutava e o bichinho estava lá num canto, e a bola pegava aqui nesse canto, aí ele não clicava. E aí continuava. O bichinho lá, não deu certo. Pega a bola de novo e chuta de novo. E é educação física, né? Educação física. E isso, olha, há muito tempo atrás ele fez. E era um professor que tinha uma abertura, vamos dizer assim, 10 ou 15 anos atrás, mais ou menos. No mínimo 10 anos atrás. Ele já tinha bastante abertura para o uso de tecnologia. Na disciplina dele. Ele não era um professor de informática, ele era um professor de educação física. Então ele já utilizava tecnologia para a disciplina dele. E cada professor de cada disciplina, se você observar, se o professor observar bem cada uma das ferramentas, uma planilha, uma apresentação de slides, um documento, um formulário do Google, cada uma dessas ferramentas ele vai observar e vai conseguir trazer para dentro da disciplina dele uma utilidade prática, né? Algo prático para utilizar na sala de aula. Ele vai encontrar, sem dúvida. Claro, porque hoje a tecnologia, tu como professor de informática, não é mais só do professor de informática. Pelo contrário, como tu falaste, todos os professores e a família, como a gente também comentou, pode se apropriar desse conhecimento. Obviamente Sim. que a gente sempre tem que ser amiga do professor de informática, né? Ele vai estar à frente. Sim. Acaba sobrando para o professor de informática, né? Acaba sobrando para ele. Mas assim, é algo que os professores aí, levantando a bola agora, né, da minha área, né? É algo que os professores de informática sempre estiveram dispostos, né? Sempre estão ali dispostos. Eu, por exemplo, eu gosto da parte técnica de ensinar as ferramentas mesmo, os recursos das ferramentas, mas se tem uma coisa que eu aprendo demais é quando um professor vem para mim e diz assim, ó, eu tenho tal conteúdo para ensinar. E eu não quero ensinar do jeito tradicional. Eu quero usar tecnologia. Clarice, que ferramenta você me sugere? Porque eu também, às vezes, não tenho ideia do que ele está querendo dizer. Mas eu, na hora, vou resgatar ferramentas, recursos e aplicativos, vou resgatar do meu conhecimento e vou tentar ajudar ele da melhor forma possível, né? Então, são coisas que, na hora, é um aprendizado enorme para mim. Quando um professor de história vem para mim pedir o que eu uso para explicar tal época da história e tal, eu quero colocar alguma coisa gamificada, eu quero fazer uma coleta de informações com formulário, eu quero fazer um mapa mental, eu quero, enfim, não importa o que
o desejo que ele tenha, mas quando ele traz, e eu como conheço várias ferramentas, e ele vem a demandar de mim isso, para mim é um aprendizado. Para mim é encontrar uma utilidade prática de uma determinada ferramenta que eu ainda não pensei. É uma troca de informações. Sim. Cada um falando do que sabe, mas fazendo os saberes serem compartilhados. Exatamente. Foi um prazer falar contigo, Prof. Clérice, mais uma vez. Sempre disposto, agradecemos a tua disponibilidade. Te esperamos na Vinhos e Artes para tomar um vinho e conversar pessoalmente. Sim. É convidado. E já deixamos para todo mundo, ó, quem gostou, curte, mande para o colega, mande para os amigos e nos conte se vocês também concordam com essa questão tecnológica. Ela veio, não tem como nós retroceder, nós temos que ir para frente, nós temos muito que aprender, não é mesmo? E quem fizer o cubo mágico, por favor, amanhã eu vou comprar um cubo mágico, né? Vou no ponto certo e vou ter que conseguir. Prof. Clérice, muito obrigado. Quais são as suas últimas palavras? Nós já estamos fechando 1 hora de live. Eu agradeço muito o convite, agradeço quem passou por aí, quem passou e ficou, quem passou e foi, quem vai assistir a gravação, né? Fiquem atentos nas redes sociais, me encontre lá em todas as redes, eu sou Clérice RM, qualquer coisa me chame, né? Se quer conversar um pouco sobre o uso de tecnologias educacionais, quem é professor em sala de aula, quem é pai, quer alguma orientação, alguma ajuda para contribuir a esse acompanhamento com seu filho, só entrar em contato que eu estou sempre disponível. Muito legal. E é para isso que a gente está aqui, né? Conversar com os amigos, tomar um vinho com os amigos e dividir conhecimento. Cada um fala do que sabe e a gente vai, assim, aumentando nossos amigos online. Isso aí. Obrigada, professor Clérice. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite por aqui. Beijão. Quem vai Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau.